Então, dando continuidade, né, ao tema da semana passada, a gente já viu, né, sobre os termos iluminação, né, e o verbo iluminar, e também sobre o termo revelação, né? A gente viu todas as ocorrências, né, de revelação da palavra, né, que no grego é apocalipsis, né? A gente viu todas as ocorrências dessa palavra, né, no Novo Testamento, e as várias, vamos dizer assim, o uso, né, dessa palavra, a forma como ela é utilizada, né? Porque ela nem sempre é usada no mesmo sentido, né? Lógico, revelação, né, o termo tem esse, mas eu digo assim, às vezes o uso é de uma maneira diferente, que é apontar para coisas diferentes, né? Então, só recapitulando, assim, a gente viu que há uma revelação que né, aponta para o juízo, né, que será revelado. Fala da revelação de Cristo aos gentios, a gente viu duas passagens, né, sobre isso. Sobre a própria vinda de Cristo, né, nós temos ali pelo menos 4 versículos, né, que o termo revelação, né, ele é indicando a própria vinda de Cristo. Nós temos a revelação no sentido, né, daquilo que Deus revelou, né, para nós, né, da sua palavra, do Evangelho, de uma mensagem que é canônica, né, que tem que ser preservada, que não pode, né, ser não pode ser substituída, não pode ser acrescentada nem diminuída, né? Nós também vimos sobre a revelação né, das coisas de Deus ao nosso coração, né, a revelação da mensagem, né, do Evangelho, né, tudo ao nosso coração, né, então essa revelação que é feita a nós, né, e também, né, a revelação que uma revelação também que é nós, né, vamos dizer assim, a nossa própria glorificação, né, ela é apontada, né, também nesse aspecto, né, de revelação. E também a revelação que resulta numa profecia, né? Então, sempre que há uma profecia, né, o que origina uma profecia é, antes disso, uma revelação, né? E hoje a gente vai tratar, né, seguindo nessa mesma linha, assim, né, do verbo revelar, a forma como o verbo revelar, né, foi sendo usado no Novo Testamento. Então, nós temos 26 ocorrências do verbo revelar no Novo Testamento. E a gente vai abordando, a gente vai ver que várias, né, das vezes onde o verbo revelar é utilizado é semelhante a como, né, o substantivo revelação foi utilizado. Então, várias vezes eles vão coincidir, né, um com o outro. Então, vamos ver aqui, primeiramente, tá? Peço que César abre para nós em Mateus capítulo 10, versículo 26, e Carol abre para nós em Lucas 12, 2. Mateus 10, 26 e Lucas 12, 2. E pode ler César primeiro, depois Carol. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Amém. Meu Deus. Pode ler. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Amém. Então, nessas duas passagens aí nós temos o verbo revelar, né, sendo utilizado. Né, e quando eu estiver falando aqui, né, do verbo revelar, né, sempre entendam, né, que eu estou falando do termo grego, né, que no caso o verbo revelar em grego é apocalipto, tá? Então, porque às vezes no português ele vai ser traduzido pelo verbo revelar, mas algumas vezes, né, pelo verbo descobrir ou manifestar, tá? Então, né, por exemplo, até aqui o texto em Lucas 12, 2, ó, ele não foi usado o verbo revelar, mas o verbo descobrir, né? Então, mas nada é encoberto que não haja de ser descoberto, né? Nós poderíamos traduzir também como não há nada encoberto que não haja de ser revelado, né? Nem oculto que não haja de ser sabido. E o César, né, que lê para nós de novo ali, Mateus 10, 26. Portanto,
não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Amém. Então, aqui os dois versículos, né, um no Evangelho de Mateus, outro no Evangelho de Lucas, né, eles têm o mesmo sentido. Né? Isso mostra, né, que nada fica encoberto, tudo vai ser revelado. Né? Então, como é que isso deve trazer para nós, né, justamente um temor, sabe, né, diante, né, de Deus, assim, né, de realmente vivermos, né, uma vida transparente, né, uma vida, né, vivida à luz, né, à luz da palavra de Deus, né, à luz de Deus, né, e, né, porque não tem alguém que é um hipócrita, alguém que vive uma vida oculta, uma vida, né, que, né, diante das pessoas é uma coisa, mas, né, lá no secreto é uma vida diferente, né, e não quer mostrar aquilo que verdadeiramente é. Vai chegar o dia, pode ser às vezes agora, né, às vezes pode ser neste tempo, né, mas pode ser daqui a pouco só no juízo. Mas não importa, pode ser agora, pode ser no juízo, mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nada há encoberto que não haja de ser revelado. Tudo vai vir à tona, uma hora ou outra, seja agora, seja no dia do juízo, tudo vai vir à tona. Tá? Então aqui, né, apontando então para essa, né, também Lucas, André, lê para nós Lucas 2:35. Lucas 2:35 e Silvia, 1 Coríntios 3:13. Lucas 2:35 e Silvia, 1 Coríntios 3:13. Pode ler, André. 2:35. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém. Aqui faz assim, lê o 34 e 35, para a gente entender um pouquinho melhor o contexto aqui. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém. Então aqui, né, houve aqui um parênteses, né? Mas o para que se manifestem os pensamentos de muitos corações é uma continuação daquilo que ele estava falando ali antes, ó, né? Que Cristo, né, ele foi posto para a queda e elevação de muitos em Israel e para sinal que é contraditado, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações, né? Então, aqui quando ele fala assim, né, uma espada transpassará também a tua própria alma, no sentido, vamos dizer, uma profecia específica para Maria, né? Porque Simão era profeta de Deus aqui, né? E aí então ele fala, né, tanto, né, de situações que, vamos dizer assim, da forma como Cristo, né, ia ser levantado, né, usado, né, coisas que iriam ocorrer em relação a Cristo, mas também em relação a Maria também, né? E tu vê, olha como né? Cristo ele vem e ele é dito que um sinal que é contraditado, ou seja, porque muitos, né, quando ele veio, ele se opôs a muito do que havia, né? Então, né, era o saduceu, tinha o fariseu, tinha isso, tinha aquilo, né? E ele né, o laço pegava para tudo que é lado, né? E todos eles, né, estavam contra Cristo, né? Então ele era, né, nesse sentido assim, né, de que, né, eles tentavam contradizer Cristo, tentavam, né, levantar situações, né? Olha aquele momento que ele está lá, né, depois da entrada triunfal, né, eles lá lançando os questionamentos, o tributo, a situação da ressurreição, né, várias situações assim, eles fazendo questionamentos, perguntas e tal, tentando, né, encontrar alguma contradição, né, tentando pegar Jesus em alguma palavra, né? Só que no final das contas, né, independente das tentativas humanas, né, por meio do ministério de Cristo, né, se manifestaram os pensamentos de muitos corações. Aquilo que, né, estava oculto, Jesus
pegou e trouxe à tona e expôs diante de todos. Quando ele começa a falar assim, ó, hipócritas, hipócritas, hipócritas. Quando ele vai falando assim, olha como ao longo do ministério, sabe, dele, ele foi, né, toda vez que ele lançava, né, hipócrita, tá, e falava algo, ele estava justamente fazendo o quê? Manifestando os pensamentos dos corações. Por quê? Porque eles estavam lá numa capa tentando, né, parecer uma coisa que não era. Jesus pegava e trazia aquilo à tona. Dizia, ó, tu é um hipócrita, e falava, né, o que é que eles estavam fazendo de fato. O que era a realidade. O que era o pensamento que estava no coração deles. Né? Quantas vezes, sabe, ele pôde, né, falar, né, de situações que eles estavam lá só no íntimo deles ali. Estava lá o Simão, convidou Jesus, Simão, no caso não dos discípulos, né, mas um fariseu, né, que tinha convidado Jesus para jantar na casa dele. Aí chega aquela mulher pecadora, né, começa a ungir os pés de Cristo e tal, né, e o Simão lá, se esse aí fosse profeta, né, ia saber que mulher que está tocando ele e tal. Jesus pega Simão, e aí começa, né, a falar, né, e tal, manifestando o coração daquele homem, né? Então, então esse manifestar aqui, né, é revelar, né? Então, para que se revelem, né, os pensamentos de muitos corações. Aqui no capítulo 2 de Lucas, o 26, o 27 e o 32, tu tinha lido ou não? Não lembro. Não cheguei a ler. Posso ler aqui? Pode ler. O 26 está falando de Simeão, né? Uhum. Ali havia um homem em Jerusalém, cujo nome era Simeão. 26 ali, na natureza. Uhum. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Aí o 27, e pelo Espírito, daí mais uma vez, foi ao templo, né? Onde trouxeram o menino Jesus, aí lá no 32, ao qual daí vai estar agora Senhor, os pés do céu, depois meus olhos já viram, daí 31, né? Ao qual tu preparaste no 32, luz para iluminar as nações, para a glória do povo. Ele tem toda uma trilha ali. Se fosse atualmente alguém ter revelamentos. Mas é muito interessante a forma como né, Deus usa Simeão aqui, a forma como a gente aprende, né, coisas, né, a respeito, né, da prática, né, de como é que funciona, né, os dons, né, essa condução, né, do Espírito, tudo, né, é muito tremendo assim isso. E eu só no caso o versículo ali, né, e for-lhe revelado, né, eu só não cheguei ele não está na lista porque o verbo ali ele não é o mesmo verbo apocalíptico, né? Ele é um outro verbo. Ele está traduzido corretamente, tá? Né? Porque tem outras palavras que às vezes, né, são usadas que são traduzidas por manifestar, né? Ou nesse caso aqui revelar, né? Mas não, assim, ó, vamos lá. Essa palavra aqui, ó, e for-lhe revelado no versículo 26, tá? Lucas 2, 26. E for-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Essa palavra aqui, ó, ela é a palavra crematizo, tá? É um verbo, né, do grego, crematizo, e ela aparece mais 9 vezes, tá? Ela aparece assim, ó, lá em Mateus 2,12, quando Deus fala, né, para José assim, ó, e sendo por divina revelação avisado, né, um sonho, né? Então aqui nós temos essa situação aqui. Depois, mais adiante, também lá em Mateus, né, José novamente, né, num sonho, né, mas avisado num sonho por divina revelação, né? Então aqui foi a tradução de crematismo foi, né, colocada como divina revelação, né? Aí nós temos também Hebreus 11:7, né? Pela fé Noé divinamente avisado, né, das coisas que ainda não se viam, né? Né, então aqui no caso daí foi traduzido como divinamente avisado, né? Então poderia também, né, daqui a pouco, né, pela fé Noé por divina revelação, né, sobre as coisas que não viam, então, né? Mas aí aqui Lucas 2:26, Atos 10, então às vezes ela vai ser traduzido, né, no caso essa expressão, né, crematizo, como avisado, né?
vezes avisado, né, outras vezes, né, como no caso aqui, né, revelado, né. Deixa eu ver aqui. Hebreus 8:5, né, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, né, estando já para acabar o tabernáculo e tal. Então, às vezes, né, também está relacionado a um aviso, né, da parte de Deus, assim. Bom, dando continuidade aqui, Silvia, né, 1 Coríntios 3:13. A obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia declarará, porque o fogo será descoberto. O fogo Amém. e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Amém. Então ali, né, novamente foi traduzido, né, assim como antes, né, que a Carol tinha lido aqui em Lucas 12:2, né, foi traduzido como descoberto, né. Então, né, porque pelo fogo será descoberta, né, então a obra de cada um vai ser descoberta, vai ser revelada, né, manifestada, né, como que pelo fogo. Então aqui fala, né, justamente do dia do juízo, no dia da prestação de contas, né, diante de Cristo, né, onde toda a nossa obra vai ser provada, né, vai ser revelada, tudo vai vir à tona, né. Então, né, o que nós fizemos ou deixamos de fazer, seja bom, seja mal, as intenções do nosso coração, né, tudo isso, né, vai vir à tona, tudo vai ser provado, né, como que pelo fogo. Então vai ser revelado, né, vai ser revelada, né, a nossa obra, né, diante de Deus. E aí diz assim, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, né? Agora, um verdadeiro, né, salvo, aquele que permaneceu firme na fé em Cristo, né, daqui a pouco pode ter, né, uma obra aí sofrendo detrimento, né, vai ser salvo todavia como que pelo fogo, né, ou seja, vai por um triz, né? Mas que Deus nos livre, né, de sermos salvos nesse sentido, né, de perdermos galardão, sabe, que a gente venha, né, realmente estar andando, né, diante do Senhor, né, de uma maneira que quando chegar o dia do juízo, sabe, tudo que for revelado não nos venha envergonhar, né, que a gente possa, sabe, né, viver de maneira tal, né, que a gente possa, né, esse dia ser um dia de alegria, né, um dia onde intenções puras, né, intenções verdadeiras, né, com uma conduta verdadeiramente cristã, né, venha a ser manifesta, venha a ser revelada, né, que não venha a ser esse o dia, né, que vai mostrar, então o fulaninho era assim, todo mundo achava que era pá, né, que Deus nos livre, né, de chegar nesse dia aí e aí ficar revelado que a gente não era bem assim como parecia, né? Posso fazer uma pergunta? Claro. E a nossa... Nós vivemos antes no pecado, tudo Uhum. errado, né? E a gente se arrependeu. Uhum. E aí isso também vai ser revelado. O que... No caso, aquelas coisas que a gente se arrependeu e Assim, ó, foi perdoado. pode até ser, só que aquilo que tu foi perdoada, isso não vai te trazer nenhum tipo de vergonha, porque tudo isso, o sangue de Cristo, né, quitou. Então, mesmo que isso possa, né, de alguma forma ser manifesto, assim, tu fez isso, mas tu te arrependeu disso, e o sangue de Cristo cobriu isso, e tudo. Então, tipo assim, não vai ser algo, né, que naquele dia, agora um pecado, pense no pecado de um hipócrita, né, que estava ali como um crente, mas que estava escondendo, né, vivendo uma vida, né, toda, né, ninguém sabia, ninguém, né, e tal, não havia ali arrependimento e tal. Pense chegar naquele dia, né, e aí vira à tona, que a pessoa estava ali vivendo essa vida oculta, essa vida, né, hipócrita. Isso vai trazer vergonha para essa pessoa. Então são situações, né, que são diferentes, assim. Agora, então aqui a gente vê, né, o uso desse, né, do verbo revelar nesse sentido, né, de
das coisas, né, da conduta, né, das obras, as intenções, né, vindo à tona, né, sendo reveladas, né, tanto agora como no dia, né, do juízo. Aqui agora eu quero outro uso, né, do termo revelação, é semelhante à forma, né, como a respeito de Cristo, né, a gente viu, né, que né, revelação em relação a Cristo, né, algumas vezes apontou para a vinda, né, de Cristo. Só que é interessante que o verbo revelar, o verbo revelar ele é usado para quando o anticristo se manifestar, quando o anticristo, né, for então revelado. E aí eu quero abrir com os irmãos, né, o texto onde fala, né, onde esse verbo revelar é usado nesse sentido, né, que é 2 Tessalonicenses. Eu pedi, se o Gaúcho puder ler para nós. Não, eu peço para depois o seguinte, eu vou ler porque são vários textos e daí eu tenho eles na mente quais são, onde está a palavra, né? O próximo eu peço para te ler, Gaúcho. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, vai ser no versículo 3, o versículo 6 e o 8, onde vai constar, né, o termo, o verbo revelar aqui. Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, o que é que não será assim? No caso, né, Jesus ele não vai voltar antes, né, o arrebatamento não vai acontecer antes que o quê? Que venha a apostasia e que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, né? Se manifeste aqui seja revelado, né? Seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aí depois no versículo 6 diz assim, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, ou seja revelado, né? Então há algo que detém, né, a revelação do anticristo, né, porque ele vai ser revelado somente no seu próprio tempo, né, como diz aqui. Tempo esse, é lógico, né, que Deus determinou para a revelação dele, né? Não é no momento que o anticristo quiser, né? É na hora que Deus determinou para que ele seja revelado. Então, o seu próprio tempo é o tempo que Deus determinou para ele. Porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora o retém até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, esse iníquo, né, o anticristo, ele vai ser desfeito, vai ser aniquilado, né, quando o Senhor Jesus vier. Então aqui nós temos, né, tanto o versículo 3, né, se manifeste o homem do pecado, ou se revele o homem do pecado. Versículo 6, né, para que a seu próprio tempo seja manifestado, né, ou revelado. E então será, versículo 8, então será revelado, né, ou manifestado o iníquo, né, a quem o Senhor desfará pelo Espírito da sua boca. Então aqui nós temos, né, 3 vezes o verbo revelar, né, apontando para quando o anticristo, né, aparecer, né, se manifestar na terra. Isso vai se dar, lógico, no período da grande tribulação, né? Aqui agora outro uso do termo, do verbo revelar, tá? Aponta para a nossa glorificação, né? Quando Jesus voltar, então, e nós formos arrebatados, né, por encontro com Ele nos ares. Antes desse arrebatamento, nós seremos transformados, né? Então nós vamos pegar aqui, 1 Coríntios, o texto que eu vou ler agora não é o verbo revelação, tá? Mas é só para indicar o contexto, né, onde vai se dar essa revelação. 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. 1 Coríntios 15, 51 e 52, diz assim, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta,
porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então isso aqui, né, se dá antes do arrebatamento. Então primeiro, né, os mortos ressuscitam e nós seremos transformados. E aí então, juntamente, nós seremos arrebatados. Onde é que está escrito que nós vamos ser arrebatados? Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então aqui nós vemos o que acontece no momento, no abrir e fechar de olhos, a ressurreição e a transformação. Eu estava até comentando, né, na terça-feira com César, né, que não é todo o evento da vinda de Cristo que acontece num piscar de olhos. É dito que todo olho verá, né? Então não é num piscar de olhos que todo mundo vai ver o estalo, né, que Jesus veio, já sumiu e já ninguém viu. Como assim, né? Não. Né, num piscar de olhos é a transformação, é a ressurreição, é algo muito rápido. Você imagina que está lá, Jesus, né, soa a trombeta, ponto, né? Os mortos ressuscitam tudo ao mesmo tempo. Não é uma coisa lenta, é num piscar de olhos que vai se dar a ressurreição, e também num piscar de olhos vai se dar a nossa transformação, né? Ou seja, o que é essa transformação? É a glorificação, né? Quando os nossos corpos serão revestidos de glória, né? De imortalidade. E na sequência então, 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 16 e 17. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17. Diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, tu vê que, né, primeiro o que acontece? Os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Mas arrebatados como? Né? Já transformados. Né? Nós não vamos ser arrebatados, né, no mesmo corpo, né, que nós estamos aqui. Vai ser um corpo que vai ser revestido de glória, revestido de imortalidade e incorruptibilidade. Né? E aí então iremos encontrar o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Né? Então a partir dali nunca mais, a partir dali, uma vez salvo, salvo eternamente, salvo para sempre. Nada mais vai poder mexer, vai poder tocar, né? Não vai mais haver apostasia, não vai mais haver possibilidade alguma de pecarmos, de transgredirmos, sabe? Pense que coisa gloriosa, sabe? É tão maravilhoso, sabe? Porque se tem algo que nos entristece, ou que pelo menos deveria nos entristecer, é o pecado, sabe? O fato de ainda pecarmos, sabe? Mas agora pensa, só parar para pensar nisso, que vai chegar o dia onde o Senhor vai operar tal transformação em nós, que nós não iremos mais pecar para sempre, que não vai mais haver possibilidade alguma de sabe, a nossa fé ou qualquer coisa ser abalada, sabe? Vai ser tudo eterno, para sempre estaremos com o Senhor. Por isso que diz assim, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Isso aqui, se essa verdade não nos consolar, então nada mais vai consolar. E se nós de fato somos crentes genuínos, com certeza nós somos consolados por essa verdade. Só não é consolado por essa verdade aqui alguém que na verdade não tem fé, alguém que não crê nessa verdade, alguém que não crê, sabe, né, que vai haver uma ressurreição de mortos, que vai haver uma glorificação, né, que vai haver um arrebatamento no qual nós encontraremos o Senhor, onde o veremos com os nossos olhos e onde nós estaremos para sempre com o Senhor. Se essas verdades não aquecerem nosso coração, se essas verdades, sabe, não nos consolarem, né, diante de qualquer tristeza que nós tivermos, qualquer tribulação, então, por que a pessoa não está sendo consolada por causa dessas verdades? É porque está faltando fé. É porque falta fé, não tem outra explicação. Então, ali os mortos ressuscitarão primeiro. Aí os que nós estamos vivos, vamos junto com eles. Aí sim, todos arrebatados vamos ser juntos.
Eles são transformados, eles ressuscitam primeiro, como diz aqui, né? Ressuscitarão primeiro os que morreram em Cristo, né? Eles ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Só que o que acontece? Depois nós vamos ser então na sequência transformados. Mas tudo num piscar de olhos. Eles ressuscitam e nós somos transformados. E aí, juntamente com eles, nós somos arrebatados. O arrebatamento é junto. Os mortos ressurretos e os vivos transformados são arrebatados juntos. E todos juntos vão encontrar o Senhor nos ares, nas nuvens. A gente canta a Hosana, a nossa expressão Hosana, ela tem muito a ver com esse sentimento do salmista, dos apóstolos, profetas, que é o seguinte: salva-nos agora nas alturas. Olha, tremendo isso, né? Porque isso aqui é no céu, isso é nos ares, não é assim, entende? Imagina tu voando assim, uma coisa bem, é uma descrição muito gloriosa, além da nossa, não precisa de avião para isso, não precisa de foguete, nada, para estar flutuando assim. Os mortos em Cristo já estarão transformados. Já glorificados, com corpos glorificados. O corpo da ressurreição é um corpo já glorificado. Aí, para entender bem essa questão da ressurreição e que corpo é que vai, né, que teremos, 1 Coríntios 15. Né? A gente já tratou nesse capítulo aí, mas é sempre bom relembrar, né? 1 Coríntios 15 é tremendo, né, sobre a ressurreição, né? Tanto defendendo a ressurreição de Cristo, que é a base da nossa ressurreição, né, como explicando, né, é o capítulo que mais explica com detalhes como é que vai se dar a ressurreição. Né? Mas ali no caso, os que morreram em Cristo, né, estão no céu, é o corpo. A ressurreição é do corpo, tá? Porque a alma não morre. Olha, lembra aquela passagem quando diz assim, Jesus fala assim, que nós não devemos temer aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma, né? Então, quando o nosso corpo morre, a nossa alma não morre, a nossa alma está viva diante de Deus, né? Agora, então, exatamente, a gente vai estar agora, o que é que vai ressuscitar, né, na ressurreição, no dia da vinda de Cristo? É o corpo. Então, o corpo vai ressuscitar. E olha só que interessante, aqueles que morreram em Cristo, olha como o texto fala. Aqui diz assim, deixa eu ver aqui. Olha só, versículo 13, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Então, tu vê que coisa interessante, Ele vai trazer eles, né, com Ele. Por quê? Porque eles estão com Ele, e Ele vai trazer junto. Ele vai trazer junto, ou seja, aqueles que morreram em Cristo estão com Cristo nos céus, no paraíso, no terceiro céu. Estão com Ele lá. E quando Jesus voltar, Ele vai voltar e vai trazer eles com Ele. Vai trazer as almas, né, daqueles que morreram em Cristo, eles vão vir junto com Cristo. Só que quando Ele estiver vindo, então, essas almas estão vindo com Ele, Ele está trazendo com Ele, como diz aqui, Deus os tornará a trazer com Ele, e então as almas voltam para os corpos, ressuscitam aqui na terra. Não vão ressuscitar direto nos céus, porque vão ser arrebatados juntamente conosco, né? Nós vamos ser arrebatados juntos. Nós vamos ressuscitar aqui na terra. Nós estamos aqui na terra, se estivermos vivos, né, na vinda de Cristo, vamos ser transformados, né, na sequência, né, após a ressurreição, e juntos, aqueles que ressuscitaram, e nós, né, transformados, seremos então arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Aquele texto diz que as almas que estão diante do trono, do lado, atrás, lá no Apocalipse fala, né? Lá quando é aberto o quinto selo, né? Exatamente. Agora, tu falou assim, lógico, eu acho, eu estou perguntando, né? É concomitantemente, ou porque assim,
que é aquela ali que ressuscitarão primeiro, aquela expressão primeiro? Deixa eu entender uma coisa um pouquinho... É uma ordem. É numa ordem, mas é junto. É praticamente No junto. mesmo instante, tá? É isso. Sucessivo. Vamos dizer, é uma sequência, né? É um ato depois do outro, mas que se dá num piscar de olhos. Sim. Né? Mas Mas ele fala primeiro porque é justamente para enfatizar, né, o fato de que os mortos não vão ser esquecidos. Né, porque justamente, né, o que estava sendo ministrado aqui? Era porque os irmãos de Tessalônica, né, estavam ali com uma preocupação, né, com uma certa tristeza por causa dos que tinham morrido. E daqui a pouco até uma coisa embaça, né? Será que Deus vai lembrar deles e tal? Olha, eles vão ser ressuscitados primeiro, né? Então, tipo assim, não, eles estão diante, né, tem a atenção de Deus, né, plena, né, sobre eles, né? Não se preocupem, tenham esperança, né? Para não precedermos os que dormem. Exatamente, né? Olha só, não precederemos os que dormem, né? Nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, não vai estar lá os mortos esquecidos e nós vivos, né, que vamos, né, encontrar o Senhor e ter todos os benefícios, né, decorrentes da vinda de Cristo. Mas os mortos lá ficaram esquecidos? Não. Ele chega a dizer, os mortos ressuscitarão primeiro, até. Né? Eles chegam até, né, assim, o primeiro ato, né, de Deus, né, na sua vinda, né, é primeiro ressuscitar os mortos. Depois depois nós somos transformados e juntos somos arrebatados. Mas quem primeiro tem atenção são os mortos. Então é justamente para enfatizar, né, não se preocupem que os mortos não vão ficar esquecidos, não. Mas quando Davi diz que ele vai para junto dos seus pais, dos antepassados, ele está falando isso assim no sentido de ter uma sobriedade que ele vai reconhecê-los. Eu entendo que sim. Né? Porque senão a gente não reconheceria, aliás, Pedro não reconheceria, Pedro, Tiago e João não reconheceriam Moisés e Elias. Sim, exatamente. Então eles diriam assim, quem são esses dois? Né? Então, olha ali Moisés e Elias, Não, eles reconhecem quem são. E olha só, Rico e o Lázaro. O Rico reconheceu Lázaro lá no seio de Abraão. E ele estava lá já. Né? Então, tipo assim, a nossa identidade, ela jamais vai se perder, vai se dissolver, não. Nós vamos, né? Porque há quem diga que a gente vai ficar meio desmemoriado, não vai lembrar. Não. Isso é lógico, né, que eu entendo que vai haver um esquecimento seletivo, né, de alguns aspectos. Né? Mas agora não faria sentido, né, nós nos esquecermos de tudo e daqui a pouco até de quem nós éramos, né? Não. Então a Carol vai continuar sendo Carol, o André, cada um de nós vamos continuar sendo quem nós somos, né? Somente o que? Transformados, né? Uma mente renovada, né? Aperfeiçoados, né? Plenamente aperfeiçoados, né? Mas agora então, focando agora nos 3 versículos, tá, que trazem revelação, vinculados então à glorificação, né, que vai se dar nesse dia aqui, né, da vinda de Cristo. Então, primeiro, Gaúcho, abre para nós Romanos capítulo 8 e versículo 18. Gilmar, se puder abrir para nós 1 Pedro capítulo 1 e versículo 5. E Bia, se puder, abre para nós 1 Pedro 5, versículo 1. Isso, vocês dois é 1 Pedro, mas um é 5:1 e o outro 1:5. Então, Gaúcho, lê para nós em Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém. E olha o final do 17, né? Para que também com ele sejamos glorificados, né? Então aqui está falando, né, do tempo quando nós seremos glorificados, né, que vai se dar na vinda de Cristo, né? E aí então, né, qualquer aflição, né, desse tempo presente não pode, né, ser comparado, né, com a glória que em nós há de ser revelada. Então o ato de nós sermos glorificados, né, é uma glória chamada aqui de uma glória que em nós há de ser revelada, né?
Gilmar, lê para nós ali então 1 Pedro 1,5. E mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Amém. Então essa salvação, né, que vai se revelar no último tempo, ela está falando do quê? Justamente dessa glorificação, né? Porque a glorificação ela é chamada, por exemplo, se a gente fosse, né, eu ministrei, né, em Romanos capítulo 8, né, já ali. Então, quando eu expus, né, aquele capítulo ali, a gente viu que tinha um termo, redenção, né, a redenção do nosso corpo, né? Então, vê, a redenção fala da salvação. Só que é interessante que quando nós somos justificados, quando nós cremos em Cristo, nós fomos salvos. E é dito que nós fomos redimidos. Mas é interessante que, apesar da redenção ela estar conectada com o passado, quando nós somos justificados pela fé em Cristo e salvos, então, mas a redenção também tem esse vínculo com essa consumação, né, da salvação, que vai se dar quando? Na vinda de Cristo, por meio da glorificação. Então, a glorificação ela é chamada também de redenção, é a redenção dos nossos corpos. E também ela é exatamente aquilo que quando a Bíblia fala de salvação no futuro, quando fala assim, né, que seremos salvos, fala, né, algo de salvação vinculado ao futuro, você está falando do quê? Está falando justamente dessa redenção do nosso corpo, ou seja, da glorificação, do dia em que nós seremos glorificados. Então essa é a salvação que está falando aqui nesse versículo 5, né? Salvação já prestes para se revelar no último tempo, né? É o que? É justamente a glorificação, né, dos nossos corpos. Porque olha só, vamos entender aqui o contexto, né? Olha isso. Que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que sejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Vê, está vinculando aqui a revelação de Jesus Cristo, que é quando? A vinda dele. Aqui tu vê a revelação de Jesus Cristo, né, apontando para a sua segunda vinda. Ao qual não o havendo visto amais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, todo esse contexto, aqui nós temos, né, tanto a salvação que vai ser revelada, né, que está apontando então para quando nós vamos ser glorificados com Cristo, né, e até o que mostra, né, que justamente na revelação de Jesus Cristo, a nossa fé ela vai se achar em louvor, honra e glória, né? Ou seja, fala aqui da recompensa, né, que nós teremos, né, na vinda de Cristo, e cuja uma dessas recompensas é a própria glorificação, né? Aí, continuando aqui, agora lá em 1 Pedro, mas capítulo 5 e versículo 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de se revelar. Amém. Tu vê, né, aqui fala, né, que Pedro, né, ele estava falando a respeito de si, né, que ele é participante da glória que se há de revelar. Só que era algo, né, que ele estava, né, apontando, né, que é algo que todos os irmãos devem ter essa mesma fé nessa promessa, né? Se nós somos também testemunhas, né, das aflições de Cristo, não no sentido de testemunhas oculares, né, mas nós testemunhamos daquilo que nós ouvimos e cremos, e somos então, né, justamente participantes dessas aflições também. O que nós vamos ser? Participantes também da glória que há de ser revelada. Então aqui fala, né, do que, quando fala assim, participante da glória que se há de revelar, isso que fala da glorificação também, que vai se dar na vinda de Cristo.
Agora, Lucas 17:30. Lucas 17:30, nós temos o verbo revelação. Queria pedir, Maninho, lê para nós. Lucas 17:30. Nós temos o verbo revelação aqui, o verbo revelar, aliás, vinculado à própria vinda de Cristo. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Amém. Então aqui se há de manifestar ou se há de revelar, né? Então, e que dia que é esse? É o dia da segunda vinda, né? O dia que o Senhor, né, voltará. Nós temos também o verbo revelar, tá, vinculado à revelação da ira de Deus. Então, Romanos 1:18. Romanos 1:18. Pode ler para nós, Cris? Romanos 1:18. Porque do céu se não manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Amém. Então, porque do céu se manifesta a ira de Deus, né? Ou porque do céu se revela, né, a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Então, aqui fala da revelação da ira, né, de Deus. E agora a gente vai tratar mais de três usos, né, do termo revelação, tá? Agora já um pouco diferentes, né? Que primeiramente, a revelação é uma revelação que ela é progressiva. Vocês já ouviram falar, né, de que essa expressão assim, de que a revelação de Deus ela é progressiva, né? Então isso fala, né, que, por exemplo, Adão, ele não tinha o conhecimento, né, a revelação, né, do Evangelho, das coisas de Deus da maneira como nós temos hoje. Já foi revelado algo a ele, né, mas né, as coisas elas foram progressivamente sendo, né, reveladas. Então, o ápice, né, da revelação de Deus é justamente, né, a vinda do próprio Cristo. Então, quando Cristo veio, ele é o ponto mais alto, né, da revelação de Deus, né? E a revelação então que nós temos, né, que chega até nós, é justamente então esse cânon completo, né, da Escritura, né? Que nós temos, né, algo que né, da revelação de Deus, né, que foi sendo, né, dada, né, ao longo assim que por exemplo assim, o rei Davi, né, Salomão e tantos outros não ouviram muito do que né, do que nós temos conhecimento pela Escritura hoje, com esse cânon fechado, completo, né, com 66 livros. Então essa revelação ela foi sendo progressiva, né? Jesus mesmo fala assim, né, que muitos reis e profetas, né, desejaram, né, ele fala assim para os discípulos, né, desejaram ouvir, né, o ver, né, o que vós vedes e tal, e não viram, né? Então é muito, muito interessante isso, sim, essa revelação, né, que é progressiva. Até vamos, né, já iniciando já nesse aspecto, 1 Pedro 1:12. Tem esse versículo 18 aqui que eu gosto. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Se alguém conhece a verdade, mas não prega, ou ele tem a verdade, mas não faz justiça com a verdade? Não. É alguém que, por meio da injustiça, coloca resistência contra a verdade. Então, né, por exemplo, assim, usa, né, de tudo que é meio possível, né, para saber tentar impedir a verdade de ser, né, ser falada, né? Por exemplo, quando tu pega, vamos assim, essas redes sociais hoje em dia,
né? As redes sociais, eles têm filtros, né? Onde às vezes, né, tem pessoas, né, que, tipo assim, onde o alcance, né, digamos, da palavra de Deus, quando está pregando, né, a verdade e tal, dependendo, né, às vezes, a palavra que vai usar ou coisa assim, né, há filtros nessas redes onde aquilo vai diminuir o alcance. Essa é uma das formas de se deter a verdade pela injustiça, porque a injustiça que há no coração desses que detêm essas ferramentas, YouTube, Facebook, Instagram e tantos outros, né? Aqueles que detêm, que têm o poder de definir o que vai passar ou não vai passar, eles colocam filtros e então eles buscam filtrar e diminuir o alcance daquilo que é a verdade. Por que eles fazem isso? É por meio da injustiça que há neles, né? Então, quando né, homens que têm poder, têm autoridade, por exemplo, editam leis, né? Uma lei onde, né, num país, né, onde tem perseguição, aqui não pode ter a Bíblia, é crime Arábia Saudita, por exemplo, é crime possuir uma Bíblia. O que eles estão fazendo? Eles estão editando uma lei injusta. Pela injustiça que há no coração deles, eles promovem uma lei injusta para deter a verdade, para colocar resistência contra a verdade, né? Então isso aí é justamente o coração pecador do homem, pela injustiça que há nele, né? Usando da injustiça para deter, para impedir, né? Tentar impedir, né, a verdade, né, de ter um alcance maior. Então é nesse aspecto assim, né, detendo a verdade em injustiça, né? Esse em é por meio, né, da injustiça, assim. Tem um exemplo aqui, Marcos, se quiser posso... Pode ir. 3 João, está escrito assim, vamos contextualizar. O apóstolo João, ele vai fazer um elogio a Gaio, né, e a Demétrio, porque ele enviava missionários, assim, ele enviava mensageiros, homens que carregavam as escrituras, que pregavam o evangelho. Mas tinha um presbítero lá, olha só, que é um exemplo interno dentro da igreja. Tinha um presbítero chamado, versículo 9, Diótrefes. Nós vamos ler a partir do versículo 9 mesmo, tá? Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre vós eles o primado, não os recebe. Esse não os recebe aqui, esse aqui é um presbítero lá, que é o Diótrefes, ele está resistindo a João, a autoridade de João. João era presbítero, sabe que ele se denomina como o presbítero, era o mais velho dos discípulos ainda, né? Então ele está resistindo a João, ele está resistindo aos missionários, ele está resistindo à mensagem por torno de ganância, por crueldade. Aqui João está escrevendo contra ele. Então esse final, ele não os recebe, é justamente deter a verdade pela injustiça. Porque até então, antes desse irmão, né, desse Diótrefes, que queria ser eleito ali como o presbítero da igreja, João enviava constantemente missionários e tinha uns pregadores itinerantes ali, né? Tu vê que havia um pecado, né? Ele desejava, né, o primado, a primazia, né, ser o primeiro, né? Ele queria ser o mais importante, né? Ele deseja por posição, né? E por causa desse pecado, né, de orgulho, né, de soberba, de querer, né, essa honra e chamada e importância e tudo para si, né, fez com que, né, então pela injustiça ele resistisse à verdade, né? Então aqui tem uma outra palavra também, que um outro exemplo, né, que a gente vê assim, né, na escritura, né, de algo semelhante a isso, que é quando Paulo está lá pregando, na primeira viagem missionária, né, que vai ele e Barnabé. Eles estão lá na ilha bom, deixa eu ler aqui, diz assim, e Atos 13, versículo 6 em diante. Atos 13, versículo 6. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico,
falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Você vê, o procônsul procurava ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Quando vê, ele estava ali, justamente na impiedade e injustiça dele, querendo deter a verdade em injustiça. E a gente sabe que o Senhor vai fazer a distinção dos bodes das ovelhas, no caso, porque os bodes eles ficam dando cabeçada, nas ovelhas. É um quadro, é uma outra forma também de quando ele usa aquele exemplo assim, eles não entram e impede os que querem entrar. Tipo, nesse sentido que eu quero. Sim. É interessante isso, né? Sim. O Senhor falando, eles não entram e ficam impedindo as pessoas de entrarem, existindo as pessoas tipo bode dando cabeçada. Bom, então, finalizando então essa parte, agora indo ali para a parte da revelação progressiva, a revelação progressiva canônica, canônica. Lembrando que a gente já tinha visto sobre essa revelação canônica, no termo revelação, Apocalipse, e agora é o verbo revelar, mas de uma revelação que é canônica e é progressiva. Tá? Então, primeiro, aqui, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, vai ser no 12, tá? Que tem o verbo revelar, mas vamos ler desde o versículo 10, que é uma continuação do que a gente já tinha lido antes. A gente já tinha lido antes ali até o versículo 9, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, e ele diz assim, olha o 10, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada. Então, os profetas profetizaram a respeito da graça, que nos foi dada. E eles inquiriam e trataram diligentemente disso. Então, por isso, é o que está contido aqui no versículo 10. Agora, olha só o 11. Inquirir implica em haver uma pergunta, um questionamento, um querer saber. E aí, então, olha só o versículo 11. Indagando, então aqui essa é a indagação dos profetas, tá? Então, os profetas indagaram isso, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então, tu vê, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aquele. Então, é que eles queriam, quando é que vai ser isso? Quando é que, qual é o tempo, onde Cristo, o Messias, vai sofrer, e também sobre a glória que vai seguir, e tudo mais. Qual vai ser o tempo dessas coisas? Eles queriam saber. Eles profetizaram a respeito de coisas que foram se cumprir muitos séculos depois. Olha Isaías, falando a respeito de Cristo, falando a respeito de tudo. Isaías era um desses aqui, que estava aqui indagando, que tempo, que ocasião de tempo, o Espírito, 700 anos. Indicar 700 anos antes. Descreve, Isaías 53, ele descreve todo esse sofrimento de Cristo, como ninguém. Exatamente. Então, e aqui fala, o quê? Tu vê, eles tinham uma expectativa, eles gostariam que o Messias estivesse vindo no tempo deles? Com certeza. Eles gostariam de ouvir as próprias palavras do Messias e tudo mais.
Mas aí Jesus fala assim, muitos profetas e reis desejaram ver e ouvir, né? Mas não ouviram. Né? Não, você vê que eles eles não tiveram prejuízo, eles só não tiveram o privilégio, né, de poder pessoalmente, né, estar ali vendo tudo. Né? Então, e foi revelado para eles que não era para si mesmo, não era no tempo deles. Né? Então, eles podiam até ter o desejo, podiam ter, né, aquele questionamento, quando é que vai ser e tal, mas não. Foi revelado, então não vai ser no tempo de vocês. É importante também comentar o que a Bíblia diz, né? Que Paulo vai dizer com uma maestria, assim, que Cristo veio na plenitude dos tempos. Ele veio no tempo exato onde ele deveria vir. Exatamente. Não que Deus não tivesse, tipo assim... Porque Deus não se atrasa, né? Não se atrasa, né? Não existe... o plano de Deus é cronometrado, né? É no tempo exato, né? E aí... né, Davi é outro exemplo, porque Jesus fala, né, de profetas e reis, né? Davi, ele escreveu salmos, e tem salmos descrevendo, Salmo 22. Olha como descrevendo ali a crucificação de Cristo, sabe o que estava acontecendo naquele momento. É anterior ainda a Isaías, né? Porque é 1000 anos antes de Cristo, né? E aí, né, tá lá Davi. Será que Davi não desejava, né, ver o Messias, né? Que ele escreveu tanto, né, a respeito, né, do Messias, né, nos Salmos, né, Davi, né? Será que ele não desejava, né, para conhecer e tal? No tempo dele, não era para o tempo dele, né? E foi revelado isso, né, para eles, como diz aqui, né, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas. Então, aqui nós temos aqui nós temos uma revelação, né, que foi dada a eles, né, e né, que a revelação aqui ela se mostra como a fonte, né, das profecias. Então, vai haver uma profecia sempre como resultado de uma revelação, de algo que foi antes revelado. Bom, vamos lá. Maninho, Não, falando de Davi, né? Quando ele fala a expressão o Deus da nossa salvação, o Senhor da nossa salvação, né? Eu gosto mais da expressão Deus, né? Deus da minha salvação, né? O Deus da nossa salvação, né? Ele está falando assim de forma messiânica, ou eu acho que ele está falando mais entendendo a interesse do caso na época, assim, sei lá se era. É claro que a gente tem que entender, tem que ver o contexto, né? Tem que ver, teria que ter o próprio contexto, às vezes, do Salmo, né? Porque podem daqui a pouco essa expressão ser usada em sentidos, né? Daqui a pouco ela pode, né, em um contexto vai ver, aqui está falando do Messias, e às vezes num outro contexto pode ser mais uma salvação, vamos dizer assim, de alguma circunstância, né? Então aí o contexto é que vai acabar, né, definindo assim. Mas com certeza tem em relação a Messias essa expressão aí. Aqui, ó, o Gálatas 3:23. Gálatas 3:23. Diz assim, mas antes que a fé viesse, e aqui quando fala fé, né, não é fé no sentido de crer, tá? Porque fé no sentido de crer, né, Abel é dito que pela fé ele agradou o Senhor, né? Então não era fé no sentido de crer, mas é fé no sentido da revelação plena do Evangelho, tá? É do corpo de doutrinas, né, reveladas, né, por meio dos profetas e apóstolos, né, que veio culminar no Evangelho, né, plenamente revelado. Então, fé aqui entendam, né, como podemos, né, até colocar como um sinônimo aqui de Evangelho, né, de Evangelho, e Evangelho, não que não houvesse Evangelho antes, tá? Porque havia Evangelho desde lá do Éden, né, como a gente já comentou. Mas é o Evangelho plenamente revelado, ou seja, dessa revelação que é progressiva, né? Então, Gálatas 3:23. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei,
e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, para aquela fé que se havia de revelar, né? Então, de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor. Então, quando fala que fé, né, depois que veio a fé, ou antes, né, guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, a Escritura está falando, né, da revelação plena do Evangelho, né, que se deu quando? Quando Jesus operou a obra, né, consumada da nossa salvação, morrendo por nós, né, sofrendo em nosso lugar, morrendo, sendo sepultado e ressuscitando. Justamente, né, quando há esse resumo do Evangelho, né, como Paulo faz, né, por exemplo, em 1 Coríntios 15, como é que ele resume o Evangelho? Ele diz assim, também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual permaneceis. 1 Coríntios 15, versículo 2 agora. Pelo qual também sois salvos se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então vejam, né, que ele resume aqui de maneira, né, bem sucinta, né, o Evangelho, focando no quê? Na obra consumada de Cristo, na sua morte, sepultamento e ressurreição. Isso, quando é que poderia, né, vir plenamente? Quando Jesus de fato concretizasse essa obra, né? E aí então toda essa obra e o significado pleno dessa obra, né, sendo revelado, né, que justamente é essa fé, né, que se havia de manifestar, né? Ou seja, o Evangelho plenamente revelado, né, em sua revelação plena. Bom, então outro texto aqui, né, também que trata dessa revelação, né, progressiva e canônica, né, Romanos 1:17. Romanos 1:17 diz assim. Vamos ler o 16 e 17. Romanos 1:16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Olha só, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele que? O Evangelho de Cristo, né? Porque nele se descobre, ou seja, nele se revela a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, no Evangelho de Cristo se revela a justiça de Deus, de fé em fé. Então, essa revelação aqui, ela é dada, né, por meio, né, do Evangelho, justamente nessa revelação, né, canônica, né, e progressiva, né, onde aqui, né, é a consumação, né, aqui é o ápice, né, então, da revelação do Evangelho. Efésios 3:5, tá? É o que é o último texto, né, que trata especificamente dessa revelação, né, que é progressiva e que ela é final, né, aqui no Novo Testamento. Então, Efésios 3:5 diz assim, deixa eu pegar aqui. Vamos ler um pouquinho antes já, tá? Desde o versículo 3 diz assim, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, tu vê, não é que não tinha sido revelado nada, né? Não tem sido revelado da mesma forma. Por isso que ele fala assim, como agora tem sido revelado, né? Então, tipo assim, ele faz uma comparação. Não tem sido revelado antes, como tem sido agora, né? Não que não houvesse nenhuma revelação, né? Antes havia alguma revelação, mas nada comparado, nada tão pleno, né, como estava sendo revelado agora, né? Então agora havia uma plenitude de revelação, né, muito tremenda, assim, né? Então olha isso, né? Não que haja faltado, né? Não que tivesse sido insuficiente, né, para a salvação deles e tudo mais, né?
né? Porque senão, imagina, se não tivesse revelação nenhuma, então a gente não tinha salvação antes, né, da vinda de Cristo, né? O próprio Lucas vai registrar que Paulo, uma fala de Paulo, ele vai avisar que vai vir um logos voraz ali, né? Olha só, eu lavo minhas mãos porque eu compartilhei com vocês todo o conselho de Deus. É uma coisa meio complexa, porque ele falou todo o conselho. Então, assim, tudo que eu compartilhei com vocês ali é sobre as escrituras do cara. Sim. Agora tem uma pergunta, Mike, sobre isso, porque assim, ó, a gente está vivendo uma época que as pessoas elas continuam buscando revelações, né? E aí a gente entende ou isso como algo extra bíblico, a gente já recebeu a revelação, ou a gente entende isso como uma revelação progressiva. Segura essa. Assim, ó, se for revelação no sentido de doutrinário, alguma coisa nesse sentido aqui, ó, querendo trazer algum conceito que não ficou bem explicado, né, e tal, daí a pessoa vem trazer uma revelação, né, para complementar, podem rejeitar como falsa revelação, como falsa profecia, porque a revelação, né, que nós temos, né, do Evangelho, da sã doutrina, toda ela está fechada já aqui, ó. Senão nós podemos então abandonar só a Escritura, então não é mais só a Escritura. Tá? Se a revelação ainda está aberta, se essa revelação progressiva, ela é progressiva, mas ela vamos dizer assim, ela não é mais, tá? Né? Ela foi progressiva até aqui, até o Novo Testamento. Sim, isso é importante. Né? Isso é importante deixar bem claro, né? Que ela foi uma revelação progressiva, assim, ó, que ela começa, né? Num primeiro momento, né, de forma oral, né? Porque, né, afinal, né, Deus falou diretamente para Adão e Eva, aquilo que eles ouviram de Deus, eles transmitiram à sua descendência, né? Deus falou diretamente com Noé, né? Foi Deus, sabe, e outros homens assim, né? Deus foi dando, né, revelações, profecias e tal, antes de Noé, depois, né, a gente tem Enoque, a gente tem o pai de Noé, né, que também ele fala ali de maneira, né, a gente percebe claramente uma profecia, né, que ele profere quando Noé nasce, né? Deus fala a Abraão, Deus falou com Abraão, né? Então, né, Deus falava com homens, né? E também muito daquilo que era falado posteriormente era transmitido de maneira oral, né? Isso até Moisés. A partir de Moisés, essa revelação passa a ser escrita. Essa revelação ela passa a ser não mais transmitida de maneira oral, mas de maneira escrita. E é interessante porque até então a gente vê que, olha a idade daqueles homens. A gente vê que era mais fácil né, essa tradição, essa revelação, né, ser passada, né, de maneira oral, porque aqueles homens viviam muito tempo, até Noé, né, assim, os homens viviam mais de 900 anos. Então, poder, sabe, averiguar, né, é bem assim mesmo, tá, eles podiam ir lá alguém que, né, tipo, por exemplo, Matusalém, né, que ele morreu no ano do dilúvio. Matusalém poderia ter falado com Adão. E aí, né, então, tipo, né, tinha gente que morreu no ano do dilúvio que podia ter conversado com o próprio Adão. Então tu vê que, né, até ali essa revelação oral ali, né, ela podia ser averiguada direto na fonte, né, praticamente, podemos, né, falar assim, ou no máximo, né, alguém que ouviu né, direto de quem tinha, né, tipo assim, ó, digamos aqui que com o teu avô Deus tivesse falado, e aí, né, daqui a pouco, mas tu morreu antes do o teu avô tinha, aliás, tu nasceu, né, e o teu avô já tinha morrido. Mas o teu pai ouviu tudo aquilo que o teu avô tinha, né? Então, mas lá no caso, então, Noé, por exemplo, Noé seria esse caso. Noé seria esse neto, né, que Adão já estava morto. Noé não chegou a ter contato com Adão, né? Mas agora, o vô dele, com quem ele, né, podia conversar, né, e outras pessoas que Noé podia conversar, tiveram contato direto com Adão. Então, tipo assim, tudo aquilo, né, até a época do dilúvio, era uma questão assim, quase que direta, né, com Adão. Em alguns casos, sim. Algumas pessoas tiveram contato direto,
né, com Adão. Depois do dilúvio, a gente vê, por exemplo, que na época de Abraão, os filhos de Noé, tinha filhos de Noé que estavam vivos ainda, na época de Abraão. Então, tipo assim, até ali, sabe, então toda essa tradição, ela podia ser verificada direto na fonte. Por isso que até então, sabe, não havia ainda a necessidade de que as coisas precisassem ser escritas. Mas agora, na medida que a gente vê, vai passando o tempo, Abraão viveu 175 anos, Isaac 180, Jacó, se não me engano, 139 ou 149. Não estou bem lembrado aqui com exatidão, mas agora daí Moisés já 120, né? Aí começa a diminuir, sabe, né? E aí então havia, justamente por esse número menor de gerações que tinham contato, agora precisava haver para que pudesse se manter intacta, né, a revelação de Deus precisava ser escrita. Por isso que eu entendo que é o próprio Deus, né? Exatamente. E não foi o homem que decidiu, vou começar a escrever porque, né, senão vai... Não, Deus é quem mandou Moisés escrever, né? Então a partir dali começa a revelar. Então, tem o Pentateuco, né, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, Moisés escreveu, e aí vai tendo, né, os livros dos profetas, vai tendo vários livros, né, que vão sendo escritos. Então a revelação vai sendo progressiva, cada vez, né, mais detalhes, mais aspectos, né, de toda a obra, plano de Deus, o Evangelho, né, vão sendo revelados, até que então no Novo Testamento nós temos a revelação plena do que Deus, né, quer que nós saibamos a respeito dele, a respeito de como nós devemos proceder, agir, né, aquilo que nós devemos crer. Tudo isso, né, está, né, vinculado à revelação que nós temos na Escritura. E é por isso que nós devemos, né, defender com unhas e dentes o sola Escritura. Porque se eu não defender o sola Escritura, então eu estou aberto ao quê? A outras revelações. Aí daqui a pouco vem a Ellen White lá e vem com novas revelações, eu aceito o que ela diz. Vem o Joseph Smith com outros livros, com outros, né, tal, e eu aceito daí esses outros livros. Ou até eu pego coisas antigas, como hoje em dia tem gente querendo resgatar livros apócrifos, né, livro de Enoque e mais outros livros aí, e eu começo, né, a dar valor para essas outras, entre aspas, né, revelações, que no final das contas não são revelações de Deus. Esses livros são válidos para a gente entender um pouco como é que era o pano de fundo histórico da época? Olha, dependendo o livro, por exemplo, né, tu pega, né, uma Bíblia Católica, tá? Ela tem ali, por exemplo, aqueles livros, né, de 1º e 2º Macabeus. Se tu vai analisar aqueles 2 livros ali, num aspecto somente histórico, né, ou seja, olhando para aquele livro da maneira como se fosse pegar o livro de história, né, lá da escola, né, tem lá um livro de ensino médio lá, daí, digamos assim, na minha época, né, tinha um livro, né, de história que ele era para os 3 anos, né, do ensino médio. Tu vai analisar 1º e 2º Macabeus da mesma forma como tu vai analisar aquele livro de história ali, só para entender o contexto histórico e nada mais, não tem problema nenhum. Isso eu estou falando desses 2, tá? Porque tem outros, né, que aí, quando começa a envolver livros apócrifos, onde o enfoque não é histórico, como esses 2 que eu citei, né, onde o enfoque é mais doutrinário mesmo, não vale nem a pena, nem por algum tipo de suposto contexto histórico. Porque a preocupação de muitos desses livros não tem nada a ver com história, tem a ver com doutrina. E doutrina que, no final das contas, vai ser herética. Vai ser contrária à Escritura, ou acrescentando algo, ou contradizendo, ou coisa do tipo, né? Então, por exemplo, o livro de Enoque, por exemplo, nem como contexto histórico, né? Livro desses livros católicos ali, Judite, Tobias, né, sabe, são livros que nem para contexto histórico, porque o foco deles não é história. Macabeus, quem lê o livro de Macabeus, o próprio livro ele diz, né, que o cara, né, ele está ali, me esforcei o máximo que deu aqui, né, mas se alguém, né, vê que tem algum problema, ele mesmo reconhece que o livro não é inspirado, que não é palavra de Deus, né? Então, né, ali ele estava apenas registrando a história, o que estava acontecendo na época, né? Então é óbvio, né, que é um livro, né, são livros que não poderiam fazer parte da Escritura, porque o próprio autor do livro reconhece que aquilo não era inspirado por Deus, né? Mas agora tem outros livros que passam a impressão de que são revelação de Deus.
E aí é que está o problema, né? A pessoa queria analisar, não, mas é só o contexto histórico e vai chegar ali. Opa, posso dar um exemplo de uma coisa assim, claro. É importante, porque quando você pergunta para o Michael, há uns meses atrás, uma irmã, amiga nossa, né, lá de inglês, da Igreja da Brasa, ela pegou e falou assim, com essas frases românticas que existem hoje em dia, né? O que segurou Jesus na cruz não foram os pregos, mas foi o grande amor dele pela humanidade. É lindo isso, assim, né? Está falando da crucificação, da morte. Por que é importante a gente entender a revelação quando ela foi registrada e já foi dada nesse aspecto de doutrina, de ensinamento? Porque o próprio texto que a gente leu hoje aqui vai dizer isso. Versículo 3 de 1 Coríntios 15, 3, que foi o texto que eu usei para falar com ela, porque uma irmã questionou ela, falou assim, não é bem o que a Bíblia diz, mas não, eu não posso dizer isso. Olha, tu até pode dizer o que tu quiser, mas se a Bíblia não concordar contigo, não importa a tua opinião. Não tem muito o que falar, entendeu? O que diz aqui, porque primeiramente vos entreguei, também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Então, muitas vezes nessa parte, lógico, vai aparecer textos que vão dar, pode até deixar entender que o amor, né, aquela coisa assim. Sim. Afinal, João 3,16, né? Mas, foi por amor, né? O que é romântico? O que segurou Cristo na cruz foi o amor e não os pregos? Isso é romantismo, gente. Não necessariamente é uma verdade bíblica. Isso é uma ideia de. Então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes Cristo fala uma coisa importante. Se vocês crerem em mim como as Escrituras testificam de mim, como elas dizem que eu sou. Então esse é o ponto. Porque se nós não atentar para essa revelação escrita, a gente pode ter várias ideias, a gente pode filosofar aqui a noite toda. Porque é bonito falar essas coisas. Só que se a Bíblia não concorda, se não fecha aqui, a gente tem que ter muito cuidado. Porque daqui a pouco a gente está querendo falar da crucificação de Cristo, romantizando ela, e isso é uma coisa grave, gente. Isso é uma coisa grave. A cruz de Cristo não é o que tu quer, ela não é o que tu quer que ela seja. A cruz de Cristo é o que a Bíblia diz que ela é. Então, fora disso, a gente tem que entender, né? Se a Bíblia diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, que Ele derramou seu sangue, Ele foi pregado, né? Enfim, tem tantos textos que vão mostrar exatamente que a crucificação não foi brincadeira, não foi uma coisinha. Não, ele foi, sabe, foi fechatório, foi esmagado, foi moído, foi, né? Mas nesse aspecto, assim, né, quando o pessoal, vamos lá, né, Jesus ele estava lá, né, no Getsemane, né, orando, né, Pai, se possível, né, passe de mim este cálice, né, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Né? Então, primeiramente, né, lógico que o cálice não era somente a cruz, porque tem gente que foca, né, na questão da cruz, né, nesse aspecto, né, do sofrimento da cruz. Jesus não estava com medo do sofrimento dos pregos, da cruz e tal. Né? O foco principal era justamente justamente aquela agonia que ele já começou a sentir no próprio Getsemane. Que era o fato de carregar os nossos pecados, do peso dos nossos pecados, né? E aí entra, né, o aspecto, né, que ele morreu pelos nossos pecados, e o fato, né, de se tornar, né, justamente como um sacrifício, uma propiciação pelos nossos pecados, o alvo, né, da ira de Deus. Né? Só que, vamos lá, isso é, vamos dizer assim, é o propósito. Né? Então, o propósito de Jesus ter ido, né, para a cruz, né, foi o propósito de quitar, né, de nos redimir, né, dos nossos pecados. Né? Não havia outra possibilidade. Né? Mas agora, né, então, mas é óbvio que no que tange a motivação, né, o que é que motivou né, Deus e Cristo, né, a operar, né, o amor, né, que é o fato de que Deus enviou o Filho, né, e que não há outra forma. Tá, mas por que não havia outra forma?
né, Deus precisava, né, salvar o homem, né, necessariamente? Era uma necessidade de Deus salvar o homem? Não. Ele fez isso por amor, né? E aí, então, é por isso que diz, né, daí Romanos 5, né, no versículo 7 e 8, né? Porque apenas alguém morrerá por um justo, mas poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, né, o que motivou Jesus a ir para a cruz e permanecer, né, lá foi o amor, né? Mas agora, né, nós não podemos isolar, né, essa verdade, né, e colocar essa como sendo, né, como sendo a única coisa. O Paul Washer, né, ele fala também disso, né? Ele fala assim que, né, que a cruz mostra, né, o quanto Deus nos ama. Né, tem uma pregação dele que ele fala assim, né, ele disse, né, não mostra o quanto nós somos pecadores e tal, né, mas daí depois ele pega, né, é interessante que depois eu vi uma outra pregação que daí ele dá uma temperada, né, porque ele pega, ele diz assim, né, não é, né, tipo, eu acho que alguém chegou para ele e disse, não, peraí, Washer, né, tá aqui, ó, né, tem aqui Romanos aqui, tem João 3,16 e tal, né, não, realmente, não posso, né, então daí depois eu vi uma outra pregação dele que ele já traz, né, ambos os aspectos, né, ele disse, não, lógico que também mostra, né, o amor de Deus, né, mas, né, ela mostra o quão grandes pecadores nós somos, né, o quão terrível, sabe, é o nosso pecado ao ponto de o próprio Filho de Deus precisar ser crucificado para ver alguma solução. Transpassado, né, foi moído, e diz que o Pai se agradou em moê-lo. Olha, a gente não tem noção disso. A gente pode falar aqui, conjecturar. Já pensou tu moendo teu filho? Isso é agradar com isso? Totalmente inconcebível, já pensou, né? Tem que moer o teu filho. Enfim, é complicado, entendeu? A gente não tem esse entendimento, a gente tem tudo por graça, por revelação, aí sim, por iluminação do Espírito Santo. Mas isso humanamente é incompreensível. Porque ali o hebraico ali diz que ele se agradou, ele viu por bem. Mas sabe que o agradou, por que Deus se agradou? Só para os irmãos entenderem, tá? Justamente porque o sacrifício de Cristo é como uma propiciação. Então, né, o sacrifício de Cristo estava propiciando, né, fazendo propiciação por nós. E o que é a propiciação? É justamente, né, o fato de a justiça de Deus estar sendo satisfeita. E aí, então, a ira de Deus está sendo aplacada. Né? Então, Deus se agradou porque, né, ele ficou satisfeito, né, porque a justiça de Deus foi satisfeita e a ira dele foi aplacada por meio desse sacrifício. Então, nesse sentido que ele se agradou, né? Não é que Deus estava se agradando, vamos dizer assim, com a tortura ou com o sofrimento em si, não, é só para deixar claro, né? Não era o sofrimento em si, né? Ele agradou moê-lo no sentido, né, do porquê envolvia, né, os seus atributos de justiça e ira, né? A justiça sendo satisfeita e a ira sendo aplacada, né, por meio desse sacrifício. Então, nesse sentido, né, que, né, ele agradou, né, foi agradável, ele vai né, dizer Deus, o sacrifício. Por isso que foi feita por propiciação, foi um sacrifício que o propiciou. No final do capítulo ele vai dizer, né, e ele verá o fruto do seu penoso sacrifício, da obra, daquilo que ele viveu. Amém. Então, aí ele pega, tipo, maravilhoso. Agora, meus irmãos, a gente vai tratar um outro aspecto, tá, do verbo revelar, que é a revelação aos crentes. A forma como dizem, Deus me revelou, né, tal. E como é que a gente pode usar essa palavra? Né? Deus me revelou, tá? Que justamente aqui a gente vai estar tratando, né, dessa revelação que é feita aos crentes. E aqui eu estou falando de revelação que é feita, né, lógico, não necessariamente todos têm o mesmo nível de revelação, tá? Né, mas ela é uma revelação que ela está disponível para todos, tá? Que ela vai se equiparar bastante com a ideia de iluminação, tá? Do iluminar. Porque a gente já viu que a iluminação, né, ela trata, né, tanto de um primeiro momento, quando nós nos convertemos, né, e somos iluminados, como na sequência também, né, quando Deus vai trazendo luz, né, para a gente ir compreendendo, né, outras verdades. Nesse sentido nós podemos também usar o termo revelação. Quando nós nos convertemos a Cristo, né, foi porque Ele se revelou a nós. Foi porque nós tivemos uma revelação do Evangelho.
E da mesma forma como nós vamos crescendo no entendimento, na compreensão das verdades do Evangelho, é porque esse Evangelho continua sendo revelado a nós. Tá? Então vamos lá, vamos abrir aí. Primeiro eu queria pedir, novamente, Carol, abre para nós Mateus capítulo 11, versículo 25 ao 27. Tá? E André, lê para nós Lucas 10, 21 e 22. Tá? Mateus 11, 25 ao 27 e Lucas 10, 21 a 22. Pode ler. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprovo. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Amém. Na mesma hora se alegrou Jesus no Espírito e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprovo. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Amém. Então aqui a gente vê que há coisas reveladas, né, aos pequeninos, a quem Cristo, né, quis revelar, né, e a outros a quem essas coisas foram ocultadas. Então aqueles que permaneceram, né, incrédulos ali, aqui descritos, né, muitos deles, né, sábios e entendidos, né, não foi revelado a eles, né, mas aos pequeninos, né, as criancinhas, né, e aqui é no sentido não é necessariamente literal, né? Aqui é no sentido, né, mostrando justamente aqueles que, quando Jesus fala assim, ó, se vocês não se fizerem né, como meninos, né, de modo algum entrarão no reino dos céus, né? Isso fala então, né, de uma humildade, né, de a pessoa se humilhar, né, diante de Deus, né, e se submeter à verdade, crer então nessa verdade, né? Então é esse ato, né, de tu te rebaixar a ti mesmo, né? Então tu te faz pequeno, tu te faz um pequenino, uma criancinha, né? Tu te entende não como aquela pessoa independente, né, tal, mas como aquela criancinha, sabe do salmo que o Maninho leu no culto passado, né? Que se coloca como uma criança desmamada, né, e tal, né? Que não fica, né, achando que é grande coisa para se exercitar em grandes matérias e tal, né? Não, ele está ali só na expectativa daquilo que Deus vai revelar, né, e vai trazer ao seu coração. Então, né, fala dessa humildade, né, e que Deus revela. Ele resiste aos soberbos, mas ele concede graça aos humildes, né? E então aqui nós temos dois textos, né, que tanto no versículo 25, né, fala, né, desse ato de revelar, e no versículo 27, né, aquele a quem o Filho quiser revelar. Agora, Mateus 16, eu queria pedir, Silvia, lê para nós Mateus 16, 17. Gaúcho, lê para nós João 12, 38. Gilmar, abre para nós 1 Coríntios 2, 10. João 12, 38. Gilmar, 1 Coríntios 2, 10. Bia, Gálatas 1, 16. 1 Coríntios 2, 10. Então, né, só ainda reforçando ali, né, se nós cremos no Senhor, é por causa que, né, conforme Jesus disse aqui, nós somos um desses pequeninos, né, a quem foram reveladas, né, as verdades, né, do Evangelho. Né, se nós
se nós cremos, se nós estamos salvos, é porque o Filho quis, né, revelar a nós, quis revelar o Pai a nós, né, quis se revelar a nós, né? Então nós temos que, né, ser gratos, né, e nos alegrar, né? Então Silvia, lê para nós então Mateus 16, 17. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Amém. Então, né, Jesus estava lhe perguntando, né, quem é que ele era? Quem é que, né, os homens diziam que ele era? Depois ele pergunta aí, e vós, né, quem dizeis que eu sou? E aí o Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí então vem a resposta de Cristo, né? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. É o mesmo tipo de revelação que ele mencionou antes. É o mesmo tipo de revelação. Então, essa revelação é uma revelação feita a nós pelo Espírito Santo. Se nós cremos no Evangelho, é porque essa revelação nos foi feita. E quando alguém não crê, quando a gente anunciou o Evangelho, a gente falou e a pessoa continua dura, é porque não teve ainda essa revelação. A gente vê 2 homens na cruz, né, pregados ali, um à direita e outro à esquerda de Cristo. Um deles endurecido, enquanto que o outro creu. Só que é interessante que a gente vê num dos evangelhos que ambos aqueles que haviam sido crucificados com eles no início estavam blasfemando. Isso mostra que aquele ladrão perdoado, aquele ladrão que Jesus disse assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, no princípio estava blasfemando também. Porque o que mudou naquelas poucas horas que ele ficou ali? Jesus ficou ali pregando para ele e daí ele creu? Não, o Espírito Santo revelou para ele. Pode ser que ele já tivesse ouvido falar alguma coisa de Cristo, mas não cria até então. Mas naquele momento ali, né, o Espírito Santo tocou no coração dele, de tal modo que ele pôde compreender que aquele que estava pregado ao lado dele era Deus, era o Senhor, iria vir em seu reino como o Rei dos Reis, reconheceu o seu pecado, que ele merecia aquela condenação, que era justo que ele estivesse sofrendo aquilo que ele estava sofrendo. Sabe, Deus operou uma transformação naquele homem. Concordou, né, com Deus, né? E ele foi, exatamente. A gente fala, arrependimento deles também, concordar com Deus. E aí daí ele clamou ao Senhor: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Né? E aí o Senhor disse, né, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como é que tudo aquilo operou no coração dele? Pela revelação do Espírito Santo ao coração dele. Essa mesma revelação que Pedro, como diz aqui, não tu revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Como aquela revelação que Jesus falou antes ali, né? Deixa eu ver, 11, 25, né? Ele é 27. Aquele a quem o Filho o quiser revelar, né? E vamos lá, Gaúcho, lê para nós João 12, 38. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu da nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Amém. Então tu vê, olha só, 2 perguntas que apontam para o mesmo significado. Tá? Quem creu na nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor? Então, isso mostra que quem não creu é porque não teve a revelação. Porque aqueles que creram são aqueles que têm a revelação, aqueles que receberam a revelação. Então, aquele que recebe a revelação do Evangelho em seu coração, esse crê. E aquele que não crê é porque não recebeu a revelação do Evangelho. Agora, vamos lá. Outra expressão aqui, 1 Coríntios 2,10. Gilmar pode ler para nós. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Amém. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Amém. Então, o Espírito Santo é quem, né, nos revela, né, todas as coisas. E, Bia, Gálatas 1,16.
revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Lê o versículo anterior já. O 15. Isso, já lê desde o 15 então. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, imediatamente, não consultei a carne nem o sangue. Amém. Amém. Então, quando aprouve a Deus, ó, isolando, né, que desde o ventre de minha mãe me separou, me chamou pela sua graça, né? Olha só, quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim, né? Então, houve um momento onde aprouve a Deus revelar a Cristo, né, ao coração de Paulo. Aí ele, o que ele fala? Ele não consultou, né, a carne nem o sangue, né? Ele imediatamente ele obedeceu. Então, né, alguém pode estar ali, ó, todo endurecido contra Cristo, né, contra o Evangelho, ali, né, tu fala, aquela pessoa não quer ouvir, não quer saber, mas pode haver um momento na vida dessa pessoa, nós precisamos orar, e aí então assim, ó, creia nisso, sabe, e ora, né, para que isso aconteça. Tem um parente, tem um amigo, tem um vizinho, tem alguma pessoa, sabe, que tu evangeliza e ela está endurecida, está como um Paulo lá, né, até blasfema muitas vezes daqui a pouco. Ora, porque pode chegar um momento onde pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com Paulo, e essa pessoa depois venha dizer, quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim, né? Então, né, e essa pessoa se converte ao Senhor. A gente falou sobre isso ontem. Né? Então, né, Deus pode decidir, não, está resistindo, não, mas eu vou ultrapassar essa resistência aí. E Deus revela o seu Filho ao coração, né? Diz naquele coração cheio de trevas, haja luz, e revela o seu Filho naquele coração. E por fim, né, o último versículo relacionado, né, à revelação nesse aspecto, né, dessa revelação de Deus aos nossos corações, é Filipenses 3,15. Maninho, lê para nós daí esse texto, Filipenses 3,15. Por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Amém. Então isso fala, né, isso aqui fala de uma revelação progressiva, tá? Mas não no sentido canônico, assim, né? No sentido, né, de entendimento, tá? Que nós vamos progredindo no entendimento, na compreensão do Evangelho. Ou seja, assim como quando nós nos convertemos por uma revelação, porque o Evangelho foi revelado a nós, tá? Nós vamos crescendo no entendimento e na compreensão das verdades, porque essas verdades vão sendo reveladas a nós. Então, às vezes alguém, né, ainda não compreende, não tem o nível de compreensão que a gente tem em algum aspecto. Se de fato a nossa compreensão é a compreensão da verdade, é o entendimento que Deus nos deu mesmo, né, da sua verdade, né, aquela pessoa que ainda não tem aquela compreensão, nós precisamos ter a experiência de que Deus ainda vai revelar a ela. Então, ó, se você sentisse alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Paulo tinha essa fé de que Deus ia, né, dar essa revelação, né, àqueles que tinham algum entendimento diferente, que é o mesmo que ele ora, né, no início lá, né, da carta aos Efésios, né, que ele ora assim, ó, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, né, e tudo ele vai, né, manifestar. Ou seja, é esse crescimento no entendimento, na compreensão do Evangelho. Isso que não está falando de nenhum tipo de nova revelação, não é nada além do que está escrito, mas é uma revelação para compreendermos e entendermos o que está escrito. Porque muitas vezes alguém pode, né, chegar num texto que, mas eu não entendo. Ela lê e não entende o que está escrito.
Mas no momento onde Deus abre o entendimento, entende que isso aqui fala de uma questão de abrir o entendimento. É que nem aqui, ó, até para deixar mais claro, né, essa questão, né, do que é essa revelação que está falando aqui. Não é uma revelação extra bíblica, não é nada disso. Tá? E toda essa revelação que a gente está tratando aqui também não se trata de uma revelação profética, tá? Necessariamente. Assim, de algo que Deus revela diretamente, né? Essa revelação ela pode se dar, e normalmente ela se dá por meio da pregação ou por meio da leitura da Bíblia. Tá? Tudo isso que a gente está falando aqui. Muitas vezes ou é por meio, né, tu está ali lendo e daí chega um momento que aquela passagem assim, ó, tipo, é como se ela tivesse uma luz assim, ó, sobre aquele texto assim, e tu compreende ele. Agora eu entendi essa passagem. O que é isso? É porque naquele momento Deus abriu o teu entendimento para compreender a Escritura. E aí isso é essa revelação da qual nós estamos falando aqui, tá bom? Então, ó, vamos para a gente entender aqui, ó, Lucas, capítulo 24, versículo 45. Ou vamos ler aqui, ó, versículo 44, Lucas 24, tá? Versículo 44 e 45, diz assim, ó, e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então Jesus está falando, né, da Escritura e explicando para eles tudo o que estava escrito a respeito dele. Na Escritura, que até então era o quê? Era Gênesis a Malaquias. Até aquele momento ali. Não tinha ainda nenhuma carta ou livro do Novo Testamento escrito até então. Né? Só havia o Antigo Testamento escrito até então. E Jesus está falando do Antigo Testamento. Lei de Moisés, profetas e salmos. E ele disse, ó, então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. O que acontece? Nesse momento, então, eles passaram a ter revelação de textos que antes estava oculto ao entendimento deles, à compreensão deles. Então essa revelação é uma revelação ao nosso entendimento, à nossa compreensão de algo que antes estava fechado para nós, né? Mas que então passa, né? Deus abre, né, o nosso entendimento e nós passamos então a compreender as Escrituras, passamos a compreender o Evangelho. Isso pode se dar por meio ou da própria leitura da Escritura ou por meio de uma pregação. Deus abre, ou então de algo assim, ó, tu está ali, né, e algo que tu já ouviu no passado, ou tu já leu da Escritura, e no dado momento Deus pode te dar a compreensão. E naquele momento, às vezes, tu nem está lendo, nem está, né, mas Deus te dá uma revelação daquilo que tu já tinha lido ou ouvido, e aí tu passa a compreender. E muitas pessoas se convertem dessa forma. Às vezes se convertem, né, de algo que já tinham ouvido ou lido muito tempo antes. Simplesmente, em dado momento, né, Deus pega e abre o entendimento. Pum. E aí a pessoa compreende. E aí ou seja, naquele momento Deus revelou a verdade ao coração dela. Né? De algo que ela já tinha ouvido, já tinha lido, mas que ainda não tinha compreendido, não tinha entendido. Mas no momento em que ela entendeu, que ela compreendeu, é porque Deus revelou. Tá? Então nós vemos revelação nesse sentido, e para nós finalizarmos, tá? Esse aqui é o último versículo dessa noite. A revelação que resulta em profecia, tá? Que é 1 Coríntios 14, 30. 1 Coríntios 14, 30. Porque daí na semana que vem nós vamos começar quero tratar, pode ser que venha ainda, né, precisar de 2 semanas, mas de repente já conclua na quinta-feira que vem, sobre profeta e profecia. Então, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 30, diz assim, ó, mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Então, o que é isso? Que contexto é esse, né, que está inserido essa revelação aqui, né, o ser revelado algo? É num contexto do culto, onde haviam profetas, né, aqui no caso, né, homens, né, que tinham o dom de profecia. Fala em 2 ou 3 profetas, ele diz aqui, ó, versículo 29. Tá? Fala em 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se há outro que estiver assentado, né, outro o quê?
a outro profeta. Está falando de profetas aqui. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Tá? Então, aqui, o que a gente percebe? Que quando alguém profetizava, tá? Quando alguém pegava e abria a boca no culto, na reunião da igreja, para profetizar, é porque primeiro ela recebeu da parte de Deus uma revelação. Tá? E aqui, nesse contexto aqui, não é uma revelação no sentido de que leu algo da Escritura e aquilo, né, abriu o entendimento e foi revelado ao coração dela. Aqui é uma revelação no sentido de profecia, tá? Porque aqui o contexto é de profecia. Não é um contexto de compreender o que está escrito. Não é um contexto de... é um contexto de uma revelação. Uma revelação que, uma vez anunciada, né, ela é uma profecia. Né? Então, ela é num contexto diferente, né, por exemplo, daquilo que está... daquela revelação, né, disponível a todos. Né, os irmãos, dessa revelação que a gente vai crescendo, né, no entendimento e na compreensão do Evangelho, né. Aqui, né, está falando, né, de algo diferente, né, está falando, né, de algo que está vinculado a um dom de profecia. Tá. Está vinculado ao 27, falar em língua desconhecida? O revelado ali não. O revelado não. O falar em língua desconhecida é o falar em línguas, né? E aí, então, o que precisa, aquele que fala em línguas, é orar para que tenha interpretação, né? Ou que outra pessoa interprete, né? Daí, então, o falar em línguas, né, precisa ter esse vínculo, então, com... né, ou ela mesma orar para que interprete, ou a profecia, no caso, seria audível, né? Audível, vai ser falada para a congregação, para a igreja, exatamente. Tá? Então é isso, né? Aqui então a gente já vê que então esse revelar, né, ele também pode estar vinculado então ao, como a gente já tinha visto lá sobre a revelação canônica, tá? Só que aqui nesse sentido, esse revelar aqui, né, e a profecia aqui, ela não necessariamente que ela seja canônica, tá? Por quê? Porque precisa ser provada. Ela fala assim, né, todos podeis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam, todos sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, né? A gente vai ver que existe... A gente vai, no culto que vem, quinta-feira que vem, a gente vai entender melhor esses contextos, né, de profecia, profetas e tudo mais. Eu não vou me alongar aqui, né, mais hoje, né, até por causa do horário também. Mas é isso, né? A profecia aqui, ela precisava ser provada, precisava ser examinada, né? Isso não se dá numa revelação canônica, né? No caso, assim, a Escritura aqui, né, todo o escrito do Novo Testamento, né, precisava ser provado, precisava ser, né, as pessoas estariam examinando para ver se, né? Não. Então, quando algo é canônico, algo que foi inspirado por Deus, simplesmente é recebido, não é provado, não é, sabe, não está no critério do povo de Deus, né, ficar ali querendo, né, averiguar, né, se é, se não é e tal. Simplesmente tem que receber como a palavra de Deus, que é assim que é a Escritura canônica. Agora, quando algo precisa ser examinado, precisa ser provado, né, é porque pode estar sujeito a falhas, a erros, e daqui a pouco até mesmo a falsidade, porque existem, afinal, falsos profetas, né? E falsas profecias, e mesmo um profeta, e mesmo alguém de Deus que tem o dom mesmo, né, ele pode estar sujeito a transmitir isso com erro, então precisa ser examinado, né? Ele é falível, né? Exatamente. Então a gente tem que fazer uma distinção entre aquela profecia, né, que é canônica, que é fruto, né, de uma revelação que se tornou Escritura,
né, que foi a base para edificação e fundamentação, né, da igreja, né, do povo de Deus, e aquilo que pode ser algo simplesmente, né, vinculado ao dom de profecia e que sempre vai precisar ser examinado à luz das Escrituras, né, e outros aspectos que a gente vai, né, estar abordando então, né, no culto que vem, quinta-feira que vem.